Ah, que legal, cara. É muito legal. Sempre falo, ser igreja é muito melhor do que estar na igreja. Ser igreja é muito melhor do que vir à igreja. Ser igreja é muito maior do que ter uma igreja. Você é a igreja. Você faz parte da igreja. Uma coisa é a denominação. Isso é uma coisa com a qual a gente não está preocupado. Outra coisa é a igreja. Conversei com muitas pessoas, tenho conversado com vocês no hall, para conhecer quem são vocês, de onde vocês são, a história de vocês. Isso é muito importante para nós. A gente tem dito e vai repetir. Como sempre tem muita gente, mais uma vez eu conto com a contribuição e a paciência de quem vem sempre, para explicar um pouco do que nós somos. A gente está aqui há pouco tempo na cidade e eu queria que você entendesse corretamente o que é a Igreja no Cinema, no que a gente acredita. Eu tento falar com alguns no hall, mas não dá para falar com todo mundo. A gente é uma igreja que tem dois propósitos: salvar vidas e formar líderes. Essa é a nossa preocupação. A gente tem alguns princípios, que é integridade, influência e governo. A gente acredita numa geração que vai ser íntegra de verdade. Ser íntegro é ser inteiro. É ser o que você é aqui na sua casa. Ser o que você é na sua casa aqui. Ser o que você é aqui na sua casa, no trabalho, na academia, no Bosque Maia, passeando, caminhando. Ser você aonde você é. Íntegro. Baseado naquilo que você acredita, naquilo que as Escrituras disseram para nós de quem nós somos. Não naquilo que a sociedade diz para quem nós somos, mas naquilo que Deus diz que nós somos. Ser íntegro. E quando você é íntegro, quando você cria e você expressa um modelo de caráter e de comportamento de acordo com as Escrituras, inevitavelmente você gera influência. Você chama a atenção das pessoas. E as pessoas passam a olhar e falar: ali vai um ser humano, um homem, uma mulher diferente. Essa pessoa tem um caráter, um modo de se comportar que é raro de se encontrar e eu quero ser como essa pessoa. Você começa a influenciar pessoas. E quando você começa a influenciar pessoas a partir do modelo de integridade, você começa a mudar a sua família. Você começa a mudar os seus parentes, a sua sociedade, o seu trabalho, a sua igreja. E por que não a sua cidade, o seu estado e país? Quando você influencia, você governa. E quando você governa baseado sobre a integridade, você muda o destino de muitas pessoas. É nisso que a gente acredita. E a gente está numa campanha, esse ano, sobre justiça. É um tema que vem se falando muito no país. Sobretudo no ano passado, nos últimos anos, as histórias de corrupção, as histórias de injustiça social, as histórias de injustiça no Brasil e no mundo, na verdade, são cada vez maiores. E a gente acredita que seja oportuno falar sobre justiça. Então, no mês de fevereiro, a gente falou um pouquinho sobre a justiça à luz da Bíblia, sobre o que é justiça, resgatando a importância de lembrar que justiça não é juízo. Justiça é diferente de juízo. A gente, quando fala Deus vai fazer justiça, a gente acha que Deus vai pegar o machado e descer na cabeça de alguém. Vai descer um raio e torrar alguém lá do céu porque alguém fez alguma coisa errada. Isso é juízo. Isso não é justiça. Justiça é equilíbrio. Justiça, qual que é o símbolo? Eu sempre falo, vocês que vieram pela primeira vez, alguém sabe qual que é o símbolo da justiça? Agora eu não errei. Da outra vez eu dei uma gafezinha, eu conto para vocês já já. Alguém sabe qual que é o símbolo da justiça? Uma balança. E o que uma balança faz? Aquela balança, né? Ela faz equilíbrio. Ela traz equilíbrio nas coisas que são diferentes. Então 1 quilo de sal é igual a 1 quilo de chumbo. Ela equilibra as coisas que são diferentes. Então quando Deus faz justiça, quando você pede que Deus faça justiça, você está pedindo para que Deus equilibre as coisas. Quando a gente é instrumento de justiça, a gente é instrumento de equilíbrio na sociedade. A gente reequilibra aquilo que se desequilibrou. Isso é justiça, à luz do que a Bíblia diz. Bem resumidamente. E é nisso que a gente acredita e é isso que a gente tem falado em fevereiro. E a gente combinou de levantar 3 bandeiras principais ao longo do ano. 3 bandeiras contra a injustiça. E a gente decidiu começar por corrupção, que começa em casa. Alguns campos estão levantando bandeiras contra a violência contra a mulher, nós faremos isso também. Nós não definimos os nossos temas, mas nós vamos ainda falar sobre o que Guarulhos precisa, pensando no nosso contexto social, e vamos levantar bandeiras sobre violência doméstica, bullying, desigualdade racial, coisas do gênero. E nós vamos levantar a bandeira e vamos anunciar isso que a gente acredita e que precisa ser transformado na sociedade. Mas antes de levantar bandeiras, temas específicos, a gente decidiu começar pelo princípio. A corrupção, ela não brota de nenhum lugar, do nada. Ela começou em algum lugar. E a gente acredita que a nossa casa tem sido um lugar de início disso. A educação dos nossos filhos, como a gente viu aqui, a dedicação. A educação do Tito, a educação de vocês quando foram crianças, aquilo que vocês viram seus pais fazendo.
aquilo que vocês viram seus tios fazendo, aquilo que vocês viram seus irmãos, aquilo que vocês discutiram ao longo da história da educação e da formação de vocês, seguramente influenciou as decisões que vocês tomaram ao longo da vida de vocês. Então a gente acredita que corrupção ela começa dentro de casa. Há uma corrupção doméstica que a gente aparentemente não destaca, não dá valor, mas ela existe, ela está lá. Eu não sou nenhum professor de direito e nem sou habilitado para falar muito sobre corrupção, também não sou político, mas eu fui tentar ler um pouquinho sobre corrupção e eu achei uma definição muito interessante sobre corrupção que eu queria ler para vocês. Diz assim: corrupção é modificação, corrupção é adulteração das características originais de algo. Corrupção é a adulteração das características originais de alguma coisa. É a modificação de uma coisa que foi feita para funcionar de um jeito e alguém vai lá e interfere naquilo e aquilo cria uma injustiça, cria uma desordem, cria um desequilíbrio, cria um erro, cria um problema. Eu queria que vocês, sempre que eu falasse sobre corrupção, lembrassem dessa definição, que corrupção é a adulteração de uma coisa que no princípio era de um jeito e você adultera para outro jeito. Outra coisa que eu vi interessante sobre corrupção é que a corrupção tem um ciclo. E inclusive na lei, tem aqui um advogado que pode me corrigir se eu estiver errado, não sou advogado também, mas pelo pouco que eu estudei corrupção, na figura jurídica existe a figura do corruptor, que é o que toma a iniciativa de dar início ao ciclo de corrupção. É o cara que faz a proposta, é o cara que propõe que as coisas que estavam de um jeito no início sejam modificadas. Lembre-se da definição de corrupção. A segunda figura, e esse cara é passível de punição diante da lei, a segunda figura no ciclo de corrupção é o corrompido. É aquele que aceita a proposta daquele que tentou tirar as coisas do início e do estado original delas. E essa pessoa então é o corrompido, também passível de punição. Há uma terceira personalidade nisso, que é o conivente, também de acordo com a lei, passível de punição num processo. O conivente é aquele que podia fazer alguma coisa para interromper aquele ciclo e não faz nada. Ele fica ali passivo e até ajuda no processo. Não foi o que fez a proposta, não foi o que recebeu o dinheiro, mas ele participa daquilo e de alguma forma é beneficiado. Também passível de punição na lei. E há uma quarta figura que é o irresponsável, que é aquele que normalmente é liderado por um dos corruptores ou corruptos, e ele é irresponsável, porque ele está obedecendo ordens, mas ele podia fazer alguma coisa para interromper aquilo, denunciar, fazer uma acusação, e não faz. Esse é o irresponsável. Há um ciclo de corrupção que se instaura, e isso é muito interessante, porque a gente vê isso se manifestando nas famílias, nos trabalhos, na sociedade, na igreja. E é impressionante como isso é incrustado na nossa história, no nosso país, na nossa cultura enquanto Brasil, mas também na cultura da humanidade, porque a corrupção não começou com o Partido dos Trabalhadores nesse país. Ela começou muitos milhares de anos antes na história da humanidade. Eu podia dar alguns exemplos aqui de pequenos atos de corrupção, pequenos atos de, mais uma vez, transformar aquilo que era original em uma coisa que foi modificada, adulterada. Por exemplo, furar a fila. Corrupção que começa em casa. Colar na prova. Não é justo. Não é certo. Não dá nota fiscal para sonegar impostos. Bater ponto para o colega no trabalho. Gato net. Não é justo. Carteirinha falsa de estudante. Subornar guarda para não levar multa. Aceitar troco errado. Comprar produto falsificado. Julgar um filho contra um pai ou uma mãe. Muitos casais têm problemas de relacionamento. E no desespero da iminência de um divórcio, denigrem a imagem do pai ou da mãe para o filho com quem ele quer ficar. Está corrompendo o juízo dessa criança. Está violentando a criança. Concordar com a mentira para livrar a barra de uma criança, de um filho, diante do pai ou da mãe. Coisas que parecem pequenas. Mentira branca, uma gíria gospel. Mentira branca. O que é mentira branca, meu irmão? A verdade não pode ser relativa, senão ela deixa de ser verdade. Essas coisas. Um importante, atestado falso.
é injusto, é contra a lei, inclusive. Mas são coisas que a gente se habitua, acha engraçado, e de fato é engraçado, mas não é justo, traz desequilíbrio, tira a ordem das coisas, adultera a ordem das coisas naturais. E eu não estou falando disso para que você se sinta culpado, não, e nem para que você tenha medo de que agora vai cair um raio na minha cabeça porque eu ouvi lá na igreja que isso não pode. Não é sobre isso que eu estou falando, não é essa a nossa preocupação. Por mais que pareça banal, é injusto. E o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito. É esse o problema, sabe? O principal problema não é que você vai ser punido, que você vai ser condenado, que Deus vai deixar de te amar, que você é uma pessoa corrompida. Não é isso. O problema é que, por mais que seja banal, é injusto. E o reino de Deus, ele é justiça. Em primeiro lugar, ele é justiça. Uma justiça que proporciona paz. E uma paz que proporciona alegria. Então, o maior prejudicado no ato de corrupção, além de você mesmo, são as pessoas que estão à sua volta. Eu vou falar sobre Adão e Eva, estou antecipando um ponto, mas é para eu não me esquecer. Qual que era o propósito de Deus quando Ele criou Adão e Eva? A gente pode resumir em 2 para ser simples. O primeiro era que Deus se relacionasse com o ser humano todos os dias. Na viração do dia, diz Gênesis, Deus descia, Deus falava com Adão, Deus se relacionava. O propósito de Deus com o homem é se relacionar com ele. O segundo propósito de Deus, mais importante, é reinar sobre a terra. Deus disse para Adão: governe sobre tudo isso que você criou, sobre tudo isso que você deu nome. Esse era o propósito de Deus inicial. É esse o propósito de Deus. O reino de Deus é justiça, é um reino justo. E quando você compromete o seu reinado, porque quando você falha, quando você se corrompe, quando você quebra uma corrente de justiça, quando você falha, quando você faz alguma coisa que prejudica alguém, você não está atrapalhando o seu sacerdócio. Porque Jesus morreu por você e isso consertou a sua relação com Deus. Isso não pode ser quebrado, a menos que você desista, que você não acredite. Se você acredita que Jesus Cristo morreu por você e que você entregou sua vida para Ele e que você o ama sobre todas as coisas e que você se arrepende dos seus pecados toda vez que comete ou se desliza e pede perdão, e essa relação entre você e Deus não pode mais ser quebrada, senão o que Jesus fez foi uma mentira, e Jesus não fez uma mentira. Então o seu sacerdócio não pode ser rompido. Mas quando você falha, quando você erra, quando você comete injustiça, quando você se corrompe, o seu reinado é comprometido. Porque a sua influência sobre o seu cônjuge, a influência sobre os seus filhos, a influência no seu trabalho, a influência na sociedade, a influência na sua família, na sua igreja, ela é manchada. Por isso eu tenho entendido que o reino de Deus, ele é em primeiro lugar justiça. Uma justiça que proporciona paz e alegria no Espírito. E essa é a motivação de ser justo. Não porque Deus vai te punir, não porque a sua imagem vai ser manchada, não. É porque a sua vida vai ser melhor. É porque a sua relação com as pessoas vai ser melhor. É para o seu bem. Não é para a sua imagem, não é sobre você, não é sobre o que as pessoas pensam, não é sobre o que você pode ganhar com isso. É sobre um estilo de vida pacífico, alegre, livre, leve, com sentido, com senso de sentido e de propósito. É muito maior do que só falsificar uma carteirinha de estudante. Você não precisa disso. É muito maior do que qualquer um dos exemplos que eu dei. Eu não quero ficar aqui dando exemplos, porque isso não é o propósito. Eu não quero que você saia daqui e nunca mais cole na prova. Isso não pode ser. Você não pode parar de colar na prova porque eu te disse que você não pode colar na prova. Você tem que parar de colar na prova porque você entende que você não precisa disso, que isso não faz parte da sua natureza. A única maneira que o inferno, o diabo, o mal, chame como você quiser, pode adulterar o plano de Deus para você, fazendo você acreditar em mentiras, fazendo você acreditar que você não consegue estudar, que você não consegue entender, que você precisa de cola. Não, cara, não, mina, não, mano, não, mana. Você é inteligente. Deus te constituiu capaz de fazer coisas incríveis.
E aí você não precisa de nada disso, porque você já tem isso disponível para você. A Bíblia diz que quando a gente entrega a vida para Deus, quando a gente acredita em Cristo, quando a gente acredita nisso que a Bíblia diz, Ele mora dentro de você. Um Deus mora dentro de você. Isso te torna capaz de qualquer coisa, você não precisa de mais nada. Você só precisa acreditar nisso. Porque o resto são mentiras. Uma coisa interessante é que a corrupção só acontece se houver um corrompido. E nós precisamos interromper esse ciclo de comportamento. Esse é o propósito. A gente precisa interromper o ciclo de corrupção, porque só haverá corrupção se alguém se corromper. E se a gente estiver aqui diante de uma plateia que não precisa se corromper, que entende que isso não pertence à sua nova natureza em Cristo, a gente vai interromper o ciclo de corrupção. Porque sempre haverá a figura do corruptor, sempre haverá uma proposta, sempre haverá uma oportunidade, mas se você não se corromper, não se completa o ciclo de corrupção. E a gente muda a nossa família, a gente muda o nosso casamento, a gente muda os nossos filhos, a gente muda a nossa família, os nossos parentes, a gente muda a nossa igreja, a nossa escola, a nossa faculdade, a gente muda a nossa sociedade, o nosso bairro, a nossa cidade. É possível. É possível. Antes eu acreditava que, eu sempre disse disso, digo mesmo, às vezes a gente se justifica em não fazer o bem porque a gente fala, não vou mudar o mundo mesmo. Eu sempre digo que realmente você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar o mundo para uma pessoa. Mas eu tenho pensado, o mundo é uma coisa só. Deus criou uma coisa só, é um ecossistema. É uma coisa que existe uma harmonia. Então quando eu torno a vida de algum de vocês melhor, eu mudo o mundo inteiro para melhor. Quando a gente muda uma sociedade, uma família, a gente está mudando o mundo inteiro sim para melhor. Porque eu não sei onde o Tito vai parar. Talvez a educação que o Diego e a Camila vão dar para o Tito vai fazer com que o Tito se torne um homem para além das fronteiras do país e mudar o país, porque um dia ele viu referência no pai e na mãe dele. Isso muda o mundo sim. Isso muda o mundo para melhor. E foi para isso que Deus fez você. Foi para isso que Deus me fez. Não para a gente se conformar com um mundo banal, um mundo que é assim mesmo, um mundo que o sistema é esse, que não há o que eu possa fazer. Não, há muito que a gente possa fazer. Há muito que a gente possa fazer. E eu também tenho sempre dito que a gente nunca vai viver aquilo que a gente não acredita. Então se você não acredita que alguma coisa é possível, você nunca vai viver isso. Se você não acredita que você pode viver uma família incrível, você nunca vai viver isso. Se você não acredita que você pode influenciar uma sociedade, você nunca vai viver uma sociedade influenciada. Tá bom, eu sei. A gente está numa igreja, vamos falar de Bíblia então. Até agora eu não falei. Mas eu queria dar 3 exemplos para você de que a corrupção, ela é desde o começo, desde a largada. Ela começou lá com Adão e Eva. Eva estava lá de boa, no paraíso, reinando, governando com o seu marido. A corrupção em casa começa em Gênesis, no capítulo 3. Aparece um corruptor ali e fala para ela, olha, come daquela maçã, daquele fruto. Maçã, não fala. A gente aqui deu a Apple a fama. Come. Ela, não é certo e tal, não devo fazer isso não é justo. Não, vai lá e come. Sabe por que falaram que você não pode comer? Porque se você comer, você vai ficar muito inteligente. Você vai saber tudo sobre a verdade, tudo sobre a mentira, tudo sobre o bem, tudo sobre o mal. Você vai se tornar uma pessoa igual a Deus. O corruptor vendeu uma mentira. Mais uma vez eu repito, a única maneira que o diabo, o mal, chame do que você quiser, tem condições de adulterar o plano original de Deus para a sua vida é fazendo você acreditar em mentiras. E ele corrompeu Eva, e Eva foi lá e comeu, foi a corrompida. E aí aparece o conivente, o Adão, ela dá o fruto para Adão, Adão come também. Isso gera consequências, é sobre isso que a gente está falando, sobre as consequências das nossas atitudes. O que acontece? Eles caem, eles são expulsos do jardim. Deus dá uma sentença para a serpente, uma sentença para Eva, uma sentença para Adão. E a gente colhe os frutos disso até Cristo. Por um homem, por uma mulher, entra o pecado no mundo. O corruptor tem influência sobre todos nós até Cristo. E aí, logo a sequência, os filhos, Adão, Abel e Caim, oferecem um sacrifício para Deus.
Quem ensinou isso a eles? Onde eles viram isso? E aí Deus aceita o de Abel, não aceita o de Caim. Caim vai lá e mata Abel. Corrupção em casa, no seio da família. É isso que eu quero que vocês entendam nessa manhã. O que vocês fazem reverbera para aqueles que estão à sua volta. O que você faz prega mais do que você fala. As crianças são muito... Eu tenho um sobrinho de 4 anos, o moleque é impressionante. Às vezes eu me sinto um idiota falando com ele. Eu acho que ele não percebeu nada, o cara já está sabendo de tudo e já conta a história, a piada antes de eu acabar. As crianças percebem o que a gente fala, o que a gente faz, principalmente o que a gente faz. Mas a corrupção também aconteceu no meio da família, na Bíblia também, com Ló. Ao longo da história, a corrupção se repete. Não é um problema do Brasil, é um problema da humanidade. Ló era sobrinho de Abraão. E era um cara justo. Abraão quis sair lá da terra deles para ir para onde Deus tinha chamado e levou Ló, porque era um cara que ele gostava. No meio da caminhada, Ló começou a formar um povo, e aí eles começaram a ter problemas, e Abraão falou, escolhe um lugar para você quer ir e vai. E aí ele olha assim, um lugar mais verde, mais bonito e tal, pro outro lado é deserto, só coisa ruim. Aí o Ló falou, vou para lá, acho que tá bom para mim para lá. Ele falou, beleza, então vai para lá que eu vou pro deserto. E ele vai, só que ele vai cair em Sodoma e Gomorra, uma cidade referência de problemas, de corrupção, de imoralidade, de toda sorte de maldades. E chega lá e ele começa a viver naquele lugar imundo. E aí Deus fala para Abraão que ele vai destruir aquilo lá. E Abraão começa a orar, fala, não faz isso. Se tiver 50 justos, se tiver 10, e se tiver 3, se tiver 2. Abraão fala para não matar, porque ele sabia que Ló estava lá. E aí Deus fala, beleza, então tira a família de Ló de lá que eu vou destruir essa cidade. E aí Ló sai. Corrupção começa em casa. Ló sai. No meio, Deus fala para eles, olha, os anjos falam, não olha para trás, porque eu vou destruir aquela cidade. Se vocês olharem, vocês vão virar uma estátua de sal. E aí a esposa dele vira e desobedece, olha, e vira uma estátua de sal. E aí eles vão morar, Ló e suas 2 filhas, numa caverna, escondidos. E aí as filhas começam a ter ideias e se preocupar com a descendência delas. E aí elas descobrem e começam a conversar entre elas, a mais velha e a mais nova. Fala, olha, a gente vai morrer aqui, só sobrou a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos dar bebida para o nosso pai, vamos nos deitar com eles, para que a nossa descendência se perpetue. Vamos deitar com o nosso pai, vamos cometer incesto, para que nasça filhos de nós e a nossa descendência possa continuar. E a mais velha vai lá e faz isso, comete incesto com o pai, embebeda Ló, tem relações com Ló, e engravida de uma tribo, de um menino que se chama Moabe. E depois ela vai lá para a mais velha, mais nova, e corrompe a mais nova também, fala, vai lá, eu fiz e deu certo, vai lá e faz isso com o pai também. E na noite seguinte ela faz a mesma coisa, e nasce Ben-Ami, os Amonitas. Nascem 2 povos, Moabitas e Amonitas, que vão guerrear contra Israel durante muitos anos. Mais uma vez, como Jesus disse, aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Não é sobre castigo, não é sobre Deus punir, é sobre a consequência daquilo que a gente faz. Se eu minto para Rebeca, eu não posso esperar, e ela descobre, eu não posso esperar que ela acredite em mim de novo na semana seguinte. Consequência das coisas que eu fiz não é punição, não é maldade, não é juízo de Deus sobre mim. São consequências. E o último exemplo de corrupção é o próprio Judas. Ele chega para os fariseus, para encurtar a história, aqui meu tempo está acabando, o Denilson fica me impressionando aqui. Ele chega para os fariseus e fala, olha, eu conheço o tal do Jesus aí, e eu posso entregar ele para vocês. Eles falam, beleza. 30 moedas de prata. Ele falou, beleza, eu vou lá, vou dar um beijo nele, a hora que eu beijar esse cara, o cara é o Jesus. E ele era da família de Jesus, não era da família de sangue, mas ele vivia com Jesus, era do grupo de Jesus, vivia, sentava, comia, dormia, acordava junto. A corrupção, ela acontece, ela começa no nosso meio. Ela começa com a falta de referência, ela começa com a falta de exemplo, com a falta de preocupação com esse assunto. Por isso esse é o nosso propósito nessa manhã, que você se preocupe com esse assunto na sua casa. Porque você pode mudar a história do seu contexto, seu filho pode mudar a história do seu contexto, o seu pai pode mudar a história do seu contexto a partir de um exemplo seu, de uma lição que você pode compartilhar com ele. E Jesus é traído por esse Judas, que se corrompeu, porque havia um corruptor. E houveram coniventes e irresponsáveis que levaram Jesus para a cruz. Mas Jesus na cruz tinha um propósito. Tinha um propósito estabelecido lá em Gênesis. Deus não foi surpreendido pela traição de Eva.
Há um teólogo que diz que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Ele sabia que nós precisaríamos. E quando Jesus morre, traído por Judas, a consequência disso é uma nova perspectiva de vida para mim e para você. É um novo propósito, é um novo destino, é um novo caminho, é uma nova visão, é uma transformação. Deus restabelece. Lembra que eu falei para vocês do reinado? Que Deus falou, governe Adão e Eva sobre tudo. E do sacerdócio, que Deus ia todo dia falar com eles. Jesus restabelece esse sacerdócio. Agora você e eu podemos falar com Deus em qualquer momento, em qualquer lugar e a qualquer hora, se você acredita nisso. Agora eu posso reinar sobre a terra, novamente. Eu posso governar sobre a minha família, sobre o meu trabalho. Eu posso governar sobre a sociedade em que eu me relaciono. Jesus restabelece isso. Eu queria ler com vocês. Se você quiser ligar o seu celular, pode ligar. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Está em João, capítulo 8, versículo de 2 a 12. Antes de ler isso, eu queria que você se lembrasse da definição que eu dei de corrupção. É a modificação, a adulteração do estado original das coisas. Muita gente acha que Jesus veio para condenar o pecador, que Deus quer condenar o pecador. Não. Ele não veio para condenar você. Ele veio para te dar outra opção. Ele veio dar outra opção para o corrompido. Ele não veio condenar o corrompido. Ele não veio descer juízo sobre o corrompido. Ele veio dar outra opção para o corrompido. Ele veio dar outra referência. E esse texto, recomendado pelo Éder, mostra bem isso. Versículo 2. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus meio que dá uma ignorada nos caras. Em outras palavras. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse, ele encheu a paciência, e aí? Vamos matar, vamos tacar pedra, vamos detonar com essa prostituta, porque a lei de Moisés falou que é isso que é para fazer, a lei de Moisés falou que é para descer juízo, para matar mesmo quem fizer coisa errada. E aí, posso tacar pedra? Aí Jesus deixa de ignorar os caras, se levanta, olha para a cara deles, eu acho que ele deve ter olhado para o olho de todo mundo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Eu posso imaginar o barulho do grilo nessa hora. Imagino que a galera estava ali. E aí, vamos matar, apedreja, mata, prostituta, mulher adúltera, imunda, vamos matar. E aí o cara que eles queriam pegar com essa pegadinha, levanta, olha no olho de cada um e fala, olha, se algum de vocês não tiver pecado, pode atacar a primeira pedra. Vocês conseguem ouvir o barulho do grilo? E do celular? Conseguem ouvir? Eu consigo. E aí ele inclinou-se novamente no chão e continuou escrevendo. Ele nem esperou a consequência do que ele fez. E os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé, se levantou de novo e perguntou para aquela mulher, mulher, onde estão os caras que queriam te matar? As mulheres que queriam te matar? Ninguém te condenou? A mulher responde para ele, ninguém, Senhor. E declarou Jesus para ela, eu também não te condeno.
Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O ponto, galera, é que vocês precisam acreditar nisso. Quando você acredita nessa verdade do que Jesus fez por você, a Bíblia diz que você se torna uma nova criação. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Quando você entrega a sua vida para Deus, a sua fé em Deus, você acredita no que Ele fez por você, que Ele é o Filho de Deus, e que Ele te torna numa nova criação. É isso que você se torna: luz, vida, referência de paz, de comportamento, de caráter, porque Ele transformou a sua natureza, Ele restaurou o sacerdócio e o reinado. Agora você não é mais um pecador imundo, desprezado, sem valor. Jesus não te condena, as pessoas não podem te condenar, porque o que Ele fez por você foi suficiente. Não é o que você faz que te salva, é o que Cristo fez que te salva. Se você acredita nisso, é isso que você é: um novo rei, um novo sacerdote. Você é filho e filha de Deus, nada menos do que isso. Quando você declara isso numa oração, acreditando no seu coração, o próprio Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você. Cara, isso é muito forte. Não é uma energia, não é um mindset, não é um pensamento, é o próprio Deus morando dentro de você. Você se torna templo do Espírito Santo. Você tem noção do que é isso? Você só precisa acreditar nisso, porque é isso que Deus fez você, foi para isso que Deus fez você. Então a corrupção não faz parte de mim, a maldade não faz parte de mim. Eu posso até fazer eventualmente, mas isso não me define mais. Eventualmente eu posso me deslizar e cometer um erro, um equívoco, mas não é isso que me define mais. Não faz mais parte de mim, eu não quero mais isso, eu não sou mais isso. A verdade disse que eu sou filho, a verdade disse que eu sou o rei, a verdade disse que eu sou o sacerdote. As minhas falhas não me definem mais, porque há um justo que me justificou, há um justo que fez justiça por mim, há um justo que equilibrou a situação da humanidade com Deus, e eu acredito nisso. Isso me dá o benefício de ser feito filho de Deus. Ele não veio condenar corrompidos, Ele veio nos transformar em agentes de justiça. É isso que você é. Você não é um corrompido, você não é uma corrompida. Deus te criou para se tornar um agente de justiça na terra. Alguém que vai trazer equilíbrio nas relações, alguém que vai se preocupar com o equilíbrio das relações, alguém que vai trazer justiça, alguém que tem muito, que vai dar para alguém que não tem nada, alguém que vai ouvir, que vai aconselhar, que vai abraçar, que vai fazer diferença na vida de alguém. É isso. Você só precisa acreditar nisso. Em Provérbios 15, 27 diz: o que se dá à cobiça perturba a sua própria casa. Eu vou repetir. O que se dá à cobiça perturba a sua própria casa, põe em desordem, em desequilíbrio a sua própria vida. Não é sobre medo de Deus, não é sobre ganhar alguma coisa das pessoas ou de Deus, ou por um tempo. O complemento do versículo diz: mas o que odeia o suborno viverá. Eu vou repetir o versículo, Provérbios 15, 27. O que se dá à cobiça perturba a sua própria casa, mas o que odeia o suborno viverá. Viverá um reino que é justo, em primeiro lugar, e que consequência da justiça é paz e alegria. 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Não é mais o pecado que define a nossa vida. Agora a nossa vida é definida por justiça, por equilíbrio, por amor, por paz, por alegria, por um reino de sacerdotes. Por suas feridas, todos nós
fomos curados se acreditamos nisso. O que te afasta de Deus não é o pecado que você faz, mas é a justiça que você não faz. Eu quero te encorajar nessa manhã, sair daqui pensando que você pode mudar o seu contexto social, nacional, familiar, profissional. Porque você pode, você tem em você a capacidade para interromper o ciclo de corrupção. Nunca haverá corrupção se não houverem corrompidos. O corruptor sempre vai estar por aí. Mas nunca haverá corrupção se não houver um corrompido. E ainda que haja um corrompido, você não precisa ser conivente e nem irresponsável. Você pode e deve denunciar a corrupção. Você pode e deve denunciar a injustiça. É nisso que a gente acredita. Você tem em você todo o poder para influenciar uma geração inteira. Porque você é filho, filha. Porque Deus te fez rei e sacerdote para governar sobre a terra, para ter relação direta com Ele. Você não precisa de mim para se relacionar com Deus. Você não precisa de um prédio para se relacionar com Deus. Você não precisa de um pastor para se relacionar com Deus. Você precisa acreditar que o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo pode morar em você e você se relacionar com Ele diretamente. É óbvio que a gente deve andar em comunidade. O senso de pertencimento, o senso de pertencer a um grupo, ele é muito importante, é em comunidade, é coletividade. Jesus fez a família, Jesus criou a terra em família. Façamos o homem à imagem e semelhança. Jesus, Deus e o Espírito Santo criaram a terra, criou Adão e Eva. Deus criou a família, Deus criou o coletivo. Deus não criou o mundo só para mim e para você. Que você saia daqui nessa manhã com a consciência de que você pode transformar o mundo. O seu ato de bondade transforma o mundo num lugar melhor. Talvez você não vai mudar todas as pessoas do mundo, mas você pode mudar o mundo todo para uma pessoa. Você nunca vai viver aquilo que você não acredita. Guarde essas coisas no seu coração e saia daqui transformando essa cidade num lugar melhor. Saia daqui transformando a sua família numa família melhor. O seu trabalho num lugar melhor. Você tem Deus dentro de você. Se você acha que não tem, eu queria chamar aqui a Rebeca para te explicar como você pode fazer para ter isso dentro de você, esse poder dentro de você. Deus já nos abençoou. Amém.